Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Meus Primeiros Passos, uma rede criada para ajudar você, mamãe, e você, papai, com dicas, com orientações, tudo direcionado para a primeira infância. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Nos acompanhe em todas as nossas redes sociais para ficar informados de tudo que acontece na primeira infância. E o assunto de hoje é engasgo na primeira infância. Vamos conversar com o bombeiro militar, o sargento Elidan, que tem 24 anos de experiência, 24 anos como bombeiro militar. E Elidan não é só bombeiro militar, ele também é pedagogo e técnico em enfermagem. Olá, Elidan. Olá, Claudinha. Olá, pessoal, tudo bem? Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Vamos bater um papo legal sobre esse assunto. Vamos tirar todas as dúvidas. Você sabia que a sufocação ou obstrução das vias aéreas é uma das maiores causas de morte na primeira infância, em especial em crianças com menos de 12 meses? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2016, 826 crianças de até 14 anos morreram de sufocação, 636 delas com menos de 12 meses. Elidan, por que essa quantidade tão grande de crianças vítimas de engasgo? Crianças menores de 4 anos têm as vias aéreas menores, mais estreitas, então boca, a garganta, né? Então elas são facilmente obstruídas por objetos. Como elas estão conhecendo o mundo, então elas experimentam esse mundo através da boca. Qualquer objeto eles pegam, colocam na boca, o que facilita, o que propicia esse engasgamento. Além disso, elas estão aprendendo a mastigar. Então, como os dentes estão em formação, essa mastigação pode não ser completa e o ato de engolir esse material que não foi bem mastigado pode obstruir a via aérea. Elidan, e o caso de engasgo com amamentação? A gente vê diariamente nos jornais, nas revistas, a quantidade de crianças que engasgam com leite materno. O que é que a mamãe pode fazer para que esse engasgo não aconteça? Olha, a gente tem crianças que já têm um problema de refluxo. Então, naturalmente, elas vão ter esses episódios de refluxo, então elas têm que ser bem monitoradas. O importante é que a gente sempre observe as crianças durante e após a amamentação. No normal, a mãe tem que colocar a criança para amamentar apoiada no braço, então tem que ser acompanhado, observado ela amamentando. Ao final dessa amamentação, colocar a criança para arrotar. Depois que ela arrotar, aí a criança pode ser colocada na posição deitada, numa outra posição. Mas só deixar ela, de ser observada depois que ela tiver arrotado. E depois do arroto, existe alguma posição que a mamãe precise colocar a criança? O que é indicado hoje para colocar as crianças é que elas fiquem de repouso em decúbito dorsal, então deitada com as suas costas no berço, sempre deitada de costas. O que antes as mães, as vovós falavam muito que não era indicado, hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria indica que as crianças fiquem nessa posição, deitada de costas, então com a face para cima. O colchão ele tem que ser intermediário, é isso? Também há um questionamento muito grande em relação ao colchão que o bebê deve usar. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica que seja um berço mais limpo, sem aqueles protetores, sem aqueles almofadados. O colchão ele tem que ser mais durinho, para que a criança ela não fique afundada no colchão. Então ele tem que ter uma densidade maior, retirar esses edredons muito almofadados, brinquedos, travesseiros mais fofos. Então a gente deve evitar essas coisas muito fofas que elas sufocam a criança. Se a criança ela virar para um lado, esse material muito maleável pode obstruir a boca e o nariz da criança, atrapalhando a respiração. Elidan, o que pode ser feito para evitar o engasgo com alimentos na primeira infância? Bem, Claudinha, são várias coisas que a gente deve tomar cuidado, Então, a primeira é selecionar o tipo de alimento para cada faixa etária. Então, para cada tipo de criança, existe um alimento ideal para que ela se alimente. Os bebês têm que ser uma comida mais mole, que ela consiga ali com as suas gengivas fazer a mastigação. Já as crianças que já têm alguns dentes, aí esse alimento já pode ter uma consistência melhor,
que ela vai conseguindo mastigar, processar esse alimento e fazer a deglutição. A gente tem que reservar também um horário, né, para essas crianças fazerem a sua alimentação. Não adianta fazer num período corrido, no qual a criança não vai ter tempo de mastigar, processar aquele alimento e engolir. Se a gente fizer com um tempo muito curto e muito corrido, a criança acaba querendo engolir aquele alimento antes do tempo e pode provocar uma obstrução da via aérea. Tem também a questão do foco. Então a gente tem que colocar a criança num ambiente tranquilo, calmo, para que ela consiga perceber o que ela está fazendo, que ela consiga perceber a sua mastigação. Se a gente colocar TV, tablet, alguma animação, ela não presta atenção no que ela está fazendo e ela não vai perceber, não vai ter a experiência de mastigar e engolir. Saber o que ela pode fazer ali naquele momento. Ter aquela experiência de saber o que ela consegue engolir ou não. Elidan, a introdução alimentar ela é feita entre o 5º e 6º mês de vida da criança. Quais são os cuidados que se deve ter para quem vai fazer essa introdução alimentar no bebê? Primeiro, então, a gente tem que preparar um ambiente para a criança fazer essa alimentação. Um ambiente tranquilo, silencioso, sem distrações. A gente tem que preparar a alimentação. Então, a temperatura do alimento, o tipo de alimento que a gente vai utilizar. Colocar a criança sentada, numa cadeirinha especial, num lugar que ela fique confortável, mas que fique sentada. Então, ter muita paciência para dar esse alimento. Então, se for um alimento raspado, raspar com bastante cuidado para não deixar pedaços grandes que ela não se engasgue. E ter essa paciência de colocar o alimento, como a criança está aprendendo, está sendo a introdução de uma coisa diferente para ela. Então, ao colocar na boca, ela vai tentar engolir, pode ser que saia da boca, então ela vai jogando para fora. Então, é um jogo de paciência. Você vai colocando o alimento com paciência, na quantidade correta, para que ela não se engasgue. E sempre observar ali se ela está conseguindo fazer essa deglutição. Elidan, o engasgo com brinquedo, ele é muito frequente também na primeira infância, em especial com as crianças até 24 meses, não é isso? Bem, Cláudio, o primeiro procedimento é a gente observar a faixa etária da criança, o tipo de brinquedo que a gente vai dar para ela brincar e, escolhendo esse brinquedo, a gente tem que ver se tem o símbolo do Inmetro, o selo de garantia do Inmetro. Este selo, ele garante que aquele brinquedo ele foi testado, foi classificado para aquela faixa etária. Então, o risco de ter um acidente com a criança, ele é bem reduzido. Então, é um controle de qualidade. Deve-se evitar, então, dar brinquedos para a criança que solte peças, né? E observar, o brinquedo de crianças maiores, eles não podem ser guardados junto com o brinquedo de crianças menores. Porque na hora que está tudo misturado, a criança menor pode pegar um brinquedo que tenha peças pequenas, colocar na boca e se engasgar. Outra coisa importante que as pessoas não dão muita atenção e acham bonito, acham legal, a criança brincar com bexigas, balões. Mas se esses balões estourarem, aquela borrachinha que ficar, a criança pode colocar na boca e pode engolir, obstruindo a via aérea. Até o simples fato de pegar uma bexiga vazia e assoprar para tentar encher ela, a criança pode, por algum acidente, colocar na boca e engolir aquilo ali. Essa borracha, ela é causa de obstrução frequente. Então a gente deve evitar que as crianças brinquem sem supervisão. O importante sempre é estar acompanhando, supervisionando as crianças em todas as atividades, inclusive na brincadeira. Todo cuidado é pouco. Sempre. Elidan, o que a mamãe deve fazer na hora de um engasgo de um bebê? Bem, a primeira coisa é ter bastante calma, ter controle emocional. O desespero ele atrapalha muito e a gente acaba ficando sem reação, a gente não consegue fazer os procedimentos corretos. Então, primeiro é respirar, ter calma e fazer os procedimentos. Eu tenho aqui uma bonequinha, então a gente vai fazer um simulado aqui como é que faria, né? Então, a primeira coisa, a criança ela naturalmente esboça choro, esboça reação, emite algum som. Se a criança estiver engasgada, a primeira coisa que a gente vai ver é que ela está muito agitada. Então, agitada demais e não consegue chorar, não consegue emitir som. Então, a gente vai observar isso. Então, percebendo isso, ela pode ter até
algum resto de coisa na boca, se ela tiver mamado, né? Então pode ter resto de leite, ou então se ela estava comendo alguma comida, vai ficar restos ali na boca, vai ser visível. Não sendo possível observar essas coisas, então a gente vê isso, né? Ela muito agitada e não consegue chorar. Então o primeiro procedimento, respire com bastante calma. Vamos pegar a criança, apoiar no rosto da criança, deixando o nariz e a boca livre, deitar no antebraço e depois que tiver esse apoio, deixar a cabeça mais baixa do que o resto do corpo, a gente vai dar 5 tapinhas nas costas, né? Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente fazendo esses 5 tapinhas, a criança já desobstrui, já começa a chorar livremente, já começa a respirar. Caso isso não aconteça, a segunda parte da manobra é apoiar na cabeça, deitar no outro antebraço e aqui entre o peito da criança, em cima desse osso do meio do tórax, a gente vai colocar 2 dedos e vai fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai repetindo esse procedimento. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Até que a criança desobstrua. Que ela comece a respirar normalmente. Que ela comece a chorar livremente. Então a gente sabe que ela desobstruiu. Se ela continuar agitada, não conseguir chorar ou desmaiar, a gente imediatamente deve ligar para o Corpo de Bombeiros no número 193 ou para o SAMU 192. Elidan, a Lei Lucas entrou em vigor em abril de 2019. O que é a Lei Lucas? Bem, a Lei Lucas foi um projeto de lei de iniciativa popular devido a uma mãe ter perdido seu filho, o Lucas. Então, o Lucas, no passeio de escola, na hora do lanche, ele se engasgou com o lanche. Como o pessoal que estava junto com ele não tinha conhecimento dos procedimentos de primeiros socorros, a assistência ao Lucas não foi uma assistência adequada. Então, pela obstrução da via aérea, ele veio a falecer. Depois disso, a mãe dele começou todo um movimento na cidade para fazer com que as pessoas conhecessem os procedimentos de primeiros socorros. Então, um deputado, ele assumiu esse projeto, apresentou na Câmara e então ele foi sancionado pelo presidente. Então, essa lei, ela coloca que as escolas, os estabelecimentos de recreação, onde tem crianças, onde tem o fluxo de pessoas, as pessoas que trabalham lá têm que ter conhecimento de primeiros socorros para prestar uma assistência de qualidade e adequada, caso aconteça uma coisa como essa que aconteceu com o Lucas. Elidan, e as escolas hoje, elas estão preparadas? Infelizmente não. No Brasil a gente não tem essa cultura de primeiros socorros. Se tiver alguma escola que já esteja preparada, é porque alguém se interessou em fazer o curso de primeiros socorros. É importante esse dispositivo legal, porque então a gente vai ter pessoas preparadas para dar uma resposta adequada a uma situação de emergência e acionar o socorro, né? 192, 193, prestando esses primeiros atendimentos até que essa assistência especializada chegue no local. Só reforçando, não só as escolas, os estabelecimentos recreativos, como brinquedotecas, bufês com parquinhos, eles também precisam ter pessoas capacitadas, não é isso? Também precisam, porque o risco de acidentes, ele também está presente nesses locais. Quer saber mais sobre a primeira infância? Siga nossas redes sociais. O Meus Primeiros Passos é uma rede criada para ajudar você, mamãe, você, papai, com dicas, orientações, bate-papo. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Conto com a sua presença.